Durante esse período que nós estivemos lutando, ao retornar para a igreja, no dia 13 de outubro, domingo retrasado, compartilhei com os irmãos 2 versículos que eu quero compartilhar novamente. Durante alguns momentos da nossa vida, nós precisamos ter uma base, um lastro. Eu creio que isso deve acontecer sempre, mas em alguns momentos se faz mais necessário. A gente precisa mais do que em outros. E o versículo que nós compartilhamos, que eu inclusive mandei em algumas mensagens, é o que está lá no Salmo 119, verso 92, que diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. No momento de aflição, de dor, a gente precisa então da palavra de Deus. Por crer, por saber, por pregar, a gente se vê então naquele momento com a necessidade de pôr em prática. E em vários momentos, a única coisa que nós tínhamos para nos sustentar era a palavra de Deus. Quando o salmista chega aqui e diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, esta lei é a Bíblia. O salmista então chega e diz: olha, o que eu tenho hoje para me dar sustento, o que eu tenho hoje para me segurar na minha angústia, é a tua palavra. O que é que ele tinha naquele momento? Ele tinha os profetas, ele talvez tivesse alguns salmos, algumas partes do que nós temos hoje completo. Então, de certa forma, nós somos mais felizes do que eles, porque nós temos o todo da história. Temos a palavra de Deus como um todo. E essa palavra realmente é que nos sustenta com as suas orientações, com as suas promessas. E diante daqueles problemas, diante das dificuldades, nós recorríamos à palavra e relembrávamos aquilo que conhecíamos. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: qual é a base da sua vida? Ela se baseia em quê? Na moda, na cultura, na televisão? Eu lhe digo, então, que a palavra de Deus nos dá o lastro para esses momentos e para todos os aspectos das nossas vidas. Então tem que haver conhecimento, porque como é que você vai se lembrar daquilo que você nunca viu, nunca leu? E no corre-corre do dia a dia, muitas vezes eram raros os momentos que nós tínhamos para parar e ler, refletir. Eu tentava manter um ritmo, mas tinha dia que você saía nas carreiras, era várias atividades no próprio hospital para poder dar conta das necessidades, chegava de noite em casa, tomar um banho e dormir. Mas a palavra de Deus estava em nosso coração. E muito embora naqueles momentos não houvesse a leitura pontual de algum texto, a reflexão de um todo texto, mas havíamos a reflexão dos textos quando estávamos indo para o hospital, voltando do hospital, e é ela que nos alimenta. Então, pense nisso. O que é que sustenta a sua vida? E aí nós devemos dizer como o salmista: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito teria perecido na minha angústia. Mas não é só na angústia que a gente perece. Você pode estar perecendo justamente no prazer. Você pode estar perecendo justamente porque está tudo tão bem com você e você não se lembra de Deus nem da sua lei. Mas um dia você estará numa situação assim. E aí? A base da sua vida, você vai fazer o que com ela? Mas tendo a palavra de Deus como base, e isso a igreja aqui, os irmãos da igreja sabem que a gente repete, existe uma frase, um pensamento da nossa igreja, não é meu, é da igreja presbiteriana, das igrejas reformadas, que a gente diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a gente repete muito isso aqui. E eu sempre alerto: olha, não pode ser uma frase que eu digo da boca para fora como algo decorado, mas a Bíblia é ou não é a sua única regra de fé e prática. Ou seja, tudo que você crê está lá e tudo que você põe em prática está lá. Então você pode, sem amor a essa lei, perecer na angústia, no prazer, no trabalho, no estudo, porque se dedica tanto a outras coisas que esquece a lei do Senhor. Mas no dia que você precisar, essas outras coisas não irão sustentar você. Então o nosso sustento está na lei do Senhor.
A outra coisa que também, durante esse período, inquietava bastante, e eu digo o seguinte, muito embora esse primeiro ponto, eu acho que é bem óbvio, a lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, como regra. Agora, o outro ponto é que é justamente aplicar essa palavra. E o versículo que me vinha à mente é justamente o outro que eu compartilhei aqui com os irmãos, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Se parar aqui, pense numa angústia, porque você não sabe o que é que Deus quer para a sua vida particular. São os decretos secretos de Deus. É aquilo que Ele decidiu, que vai ser feito, quer você queira, quer não queira. Como eu disse, tem coisas que a gente pede e Deus dá, tem coisas que a gente pede e Deus não dá. Muitas coisas eu pedi a Deus durante esses dias que estivemos no hospital, coisas simples demais. Ele disse, dou não. Mas a gente tem que respeitar certas coisas, certos momentos, por quê? Ele é o dono. Estava hoje de manhã conversando com minha mãe lá em casa. A soberania de Deus, Deus como dono de tudo. Na sua casa, quem manda? Tem aquele ditado que diz, na minha casa mando eu. Se tudo é de Deus, quem manda? É Ele. Só que esse desenrolar das coisas particulares nos aflige, porque esses momentos se pensava, Deus quer curá-la, Deus não quer curá-la, Deus quer que ela volte para casa, Deus não quer que ela volte para casa. Mas aí que está, as coisas encobertas pertencem a Deus. A gente tem uma dificuldade tremenda de aceitar isso, a gente tem uma dificuldade enorme de acreditar, e quer resolver, quer se antecipar. Deus nos colocou dentro de uma coisa chamada tempo. Você não vai para frente. Não tem como, tem que ser no tempo que Ele disse que você vai. Enquanto esse tempo não chega, o que você faz? Faz o que Jesus disse. Não vos inquieteis por dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu próprio mal. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, Deus, eu ficava olhando, teve um dia que eu estava no hospital olhando pela janela, aí tem um passarinho, eu disse, meu Deus, ele vai me ver até o dia que tu quiseres, tu dissesse isso. Então eu tenho que crer que Deus, se está cuidando do passarinho que passou naquele momento ali, Ele está cuidando da minha esposa, Ele vai fazer o que Ele quer. O que Ele quer não é o que eu quero, não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero. Então, Deuteronômio 29 começa dizendo assim, as coisas encobertas pertencem a Deus. Mas ele continua e diz, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para quê? Para que cumpramos as palavras do livro desta lei. Volta novamente à lei de Deus. A lei de Deus, a palavra de Deus, ela é perfeita e dá sabedoria à alma, diz o salmista no Salmo 19. Então é ela que nos alimenta. E tem um monte de coisa que Deus revelou lá, são os decretos revelados de Deus, e são neles que nós devemos andar. Então Deus revelou decretos. Ele disse o quê? Eu sou o Senhor. Ele disse o quê? Agindo eu, quem impedirá? Ele diz, eu ouço tuas orações, mas respondo do jeito que eu quero. Então são coisas que estão claras na Bíblia, são coisas que estão lá escritas, a gente tem que acreditar naquilo ali. E aí no desenrolar dos fatos, termos forças para vencer o dia. E essa oração que eu fazia todo dia, força para vencer aquele dia. O que é a missão de hoje? Eu tinha que pegar os decretos de Deus e ver a missão de hoje, e tirar da mente as coisas futuras, porque a mente da gente vai querendo trabalhar o futuro. E se isso? E se aquilo? E se acontecer desse jeito? E se acontecer desse jeito? E quando a gente se deixa levar para esse futuro e fica lá, a gente não faz no dia. Entra em desespero, porque você não vai ter as respostas. Não tem como. Então, trabalhar o dia de acordo com o quê? Com a lei de Deus. Então, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, não fosse de lá que eu tirasse a tua lei, não fosse de lá que eu fizesse o que eu tivesse que fazer, não fosse de lá que eu me fortalecesse, há muito teria perecido na minha angústia. Passar pelo vale da sombra da morte, às vezes é difícil. Não digo às vezes, todas as vezes é difícil.
Mas como é que você vai passar? As coisas acontecem com rapidez muito grande. Muitas vezes perguntavam assim, hoje é quarta, aí diziam, pastor, sexta-feira eu posso ir aí? Minha sexta-feira está muito longe. Eu respondo durante o dia, fale comigo antes para eu saber se vai poder vir ou não, dada a velocidade com que as coisas mudavam rapidamente. Mas tendo então a lei do Senhor como princípio, tendo a lei do Senhor como regra, tendo a lei do Senhor como aquilo que nos dá orientação e prazer, as dificuldades são superadas. E aí, em alguns momentos, algumas coisas interessantes aconteceram. Houve um momento que, já agora, acho que semana passada, ela já vinha dizendo há muito tempo, eu vou morrer. Mas aí, nesse momento, eu disse, Ida, é possível, né? Tomara que eu não vá antes, e você fique aqui sem... Mas me diga uma coisa, você está com medo? Ela respondeu, não mais. Aquele momento de aflição, aquele momento de dor, tinha mexido com ela, tinha mexido com as emoções dela. Passa-se um momento de desespero, passa-se um momento de angústia. Eu percebia que isso acontecia com ela, mas no final ela estava mais segura de tudo. E tudo ia sendo dito a ela, eu não escondi nada dela. Toda a situação ia sendo conversada. Porque eu sei que é assim que ela queria, como é assim que eu quero, como é assim que muitos querem. E esse trabalhar de Deus na minha vida, na vida dela, é que permite nós estarmos aqui hoje para, com a tristeza, é claro, mas louvar a Deus. Louvar a Deus por esse período que nós passamos com ela. Eu e ela vivemos mais tempo juntos do que separados, né? Fizemos aniversário no hospital, né? Para quem não sabe. Eu e ela. Ela fez 59, eu fiz 58. Eu faço no dia 18, ela fez no dia 17. E até o dia do aniversário, nosso aniversário, parecia que tudo ia ficar bem. Mas no dia seguinte foi que começaram os problemas. E aí vem aquelas perguntas. Como será daqui para frente? O princípio tem que prevalecer. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qual é a missão de hoje? É essa. Qual é a tarefa de hoje? É que nós estamos cumprindo. Como é que vai ser amanhã? Deus é que sabe. Algumas pessoas dizem, quando a ficha cair, aí você vai ver. Não com má intenção, né? Mas para preparar até. Eu digo, quando a ficha cair, Deus levanta a ficha. Né? Ele vai levantar a ficha, ele vai me dar a ficha para eu continuar a ficha. Ó, hoje é isso, vá-se embora e faça. E a cada dia, então, vai chegar a ficha de Deus e não a minha ficha. E com base naquela ficha, que é a palavra, eu sigo para aquele dia. E é assim que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que ir superando as coisas. Era isso que eu queria dizer para você nessa manhã. E graças a Deus eu pude dizer. Né? Algumas pessoas fazem mau juízo de mim. Dizem que eu sou insensível, que eu não tenho coração. Mas não é. A igreja sabe que eu chorei aqui, né? No domingo de manhã, depois que eu voltei do período de 30 dias que eu passei afastado, eu não me contive, chorei. Chorei várias vezes. Eu estava dizendo, meu pai está ficando muito frouxo, porque eu estou chorando com tudo, né? E chorava quando ia andando, chorava quando estava tomando banho, chorava na frente dos médicos, chorava na frente da enfermeira, chorava na frente dos técnicos. Eu dizia, peraí, tudo bem, vamos chorar, mas vamos tentar explorar. E a minha preocupação é justamente essa, e graças a Deus, hoje, na ficha de hoje, que Deus disse que eu tinha que fazer, Ele disse, não, eu vou te dar isso. E eu fui me testando, né? E as pessoas iam chegando, e esse é um momento que você realmente se emociona para falar com você, mas eu disse, não, passou, então, vamos lá. Até agora, subi, estava os pastores aqui preocupados, olha, você não tem que fazer isso, sim, eu vou. Mas eu não disse que vou. Então, vamos lá. Se eu desmaiar no meio, vocês me carregam, botam lá e continuam. Mas, graças a Deus, estamos terminando. Agora, veja, entenda uma coisa. Não fosse a lei do Senhor ter sido o meu prazer, eu posso dizer com toda certeza como salmista, há muito eu teria perecido na minha angústia. Porque foram momentos de angústia, de dor. Porque uma das coisas que dói mais não é a dor que você sente, é ver o outro sentindo dor.
E a gente precisa realmente ter força para ajudar o outro. E não fosse a lei do Senhor o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. E lembre-se, as coisas encobertas pertencem a Deus. Os problemas que você tem serão resolvidos. Deus não promete resolver problemas. Saúde, financeiro, amoroso. Ele promete outras coisas. Ele promete paz. Ele promete sabedoria. Ele diz: eu sou a tua fortaleza. Então creia nessas coisas, para poder passar pelos dias maus e depois de ter resistido a tudo, permanecer firmes e inabaláveis, como nos diz o apóstolo Paulo. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos vencer as lutas que estão acontecendo, as que vão acontecer, através da lei de Deus, e que ela seja o prazer em nossas vidas e em nossos corações. Deus nos abençoe. Amém.